encontro, que particularmente estou bem ansioso aqui para a gente conversar. É um tema muito legal, muito rico. Eu queria dar as boas-vindas para todos vocês, tá? Hoje a gente vai ter mais uma atividade do Clube BAEX e eu queria só dar uma introdução para vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Hugo Anselmo, sou um dos cofundadores do BAEX. A gente é uma escola de negócios que tem uma missão simples de falar, né? Mais difícil de ser implementado, que é desenvolver pessoas para os negócios. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí no aspecto de liderança, sobre também desenvolvimento de pessoas, né? E aí a gente tem no Clube BAEX uma plataforma, uma oportunidade da gente estar sempre se desenvolvendo, né, nesse mundo que tem mudado tão rapidamente. A gente tem uma oportunidade de parar e a gente sempre buscar novos aprendizados, novas trocas, né? Assim, a gente tem esse ambiente aqui de troca, então já quero deixar todos bem à vontade aí para participarem, para interagirem, e a gente ter esse momento bem rico aqui, todos saírem aprendendo um pouquinho mais aí sobre liderança e como lidar com suas equipes. Tá? E a gente tem hoje o Book Talks. Todo mês a gente escolhe um livro que a gente conversa sobre os aprendizados desse livro, tá? E a gente convida um especialista no assunto para estar conversando com a gente. E hoje nós vamos ter, formalmente, né, Carlos Araújo, mas para todos que conhecem sabem que é Carlinhos. Carlinhos é professor de liderança aqui no BAEX, já desde que a gente começou, tem uma experiência grande aí, liderança, né, em várias empresas multinacionais, etc. E aí vai estar compartilhando, conversando com a gente aqui sobre esse tema. E como eu falo muito para ele, também é meu mentor pessoal e para várias coisas, especialmente também em liderança. Então, Carlinhos, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bem-vindo e fique à vontade aí para a gente poder estar conversando aqui. É sempre bom lhe ouvir falando sobre esse tema. Opa, Hugo. Primeiro, eu agradeço demais o convite da gente poder falar daquilo que gosta. Gosto de fazer, gosto de ver funcionar, que é sobre liderança. Falar sobre um livro que me influenciou bastante, para mim também é algo muito legal. Eu tenho aprendizados até hoje, né? É um livro que, apesar de simples na sua linguagem, bastante profundo nos seus ensinamentos. Então, assim, falar sobre ele e em 30 minutos, 40 minutos, que foi o que você pediu, vai ser difícil, mas eu prometo fazer um resumo aí, porque assim, eu sou apaixonado pelos personagens, sou apaixonado mesmo por aquilo que o J.B. Hunter conseguiu passar de maneira tão simples no seu livro, tá? Posso compartilhar aqui algumas telas que vai servir de roteiro para mim sobre os aprendizados do livro? Pode, deixa eu só dizer para o pessoal ficar à vontade aí para participar, né? Quem quiser pode mandar uma pergunta no chat, pode também, né, Carlos, abrir o microfone e falar também. Aqui é um espaço de troca, tá, pessoal? Então, vamos Com todos ficar certeza. bem à vontade aí. Então, Carlinhos, pode ficar à vontade. Como o Hugo falou, aqui vai ser muito mais um bate-papo sobre uma coisa gostosa que é falar sobre liderança, algo que a gente exercita todos os dias. Tá bom? O livro que a gente escolheu foi O Monge Executivo, é um livro de 2004, é um livro novo, mas, compensação, parece que foi escrito hoje sobre muitos aspectos, tá bom? Bem, para quem me conhece da indústria farmacêutica, eu sou Alberto, eu sou Carlos Alberto, eu sou Carlão, mas quem me conhece mais de perto, eu sou Carlinhos, tá certo? Eu gosto de ser chamado desse jeito porque eu acho que isso aproxima as pessoas de mim, não é? Que dá uma certa tranquilidade para falar, para se colocar, e tudo que eu preciso nesse momento é da troca. Eu acho que a troca é que faz a gente crescer de verdade com uma apresentação como essa de aprendizados aqui sobre o livro, tá bom? Por que O Monge Executivo? Primeiro, porque é um livro simples, uma leitura fácil, tá certo? Os personagens são cativantes. Eu, particularmente, gosto muito do sargento que tem lá, né, que é o Greg, e para mim ele é uma figura muito importante e provocativa sobre os temas. Naturalmente, o Len Hoffman, o Simeão e o próprio João, além dos outros, mas esses particularmente são aqueles que eu gosto demais. Por que estimulante? Porque eu fico curioso. Quando eu li a primeira vez o livro, eu realmente fiquei curioso para saber os desfechos dos diversos personagens, como é que eles iam ficar, que rumos eles iam tomar ali na sua trajetória ali no livro. É um livro atual, apesar de 2004, quando falei, mas, acima de tudo, gente, é um livro que pode ser aplicável. Ele pode ser praticado à medida que você for lendo.
A única coisa que a gente precisa é de disciplina para que isso aconteça. Então, assim, a escolha do livro, fundamentalmente, é porque ele pode ser aplicado de imediato. Quem é o autor? James C. Hunter, ele é o autor desse best-seller, como eu falei, que foi publicado aqui no Brasil em 2004, foi um dos livros de liderança mais vendidos na história do Brasil inteiro. Tá? Na história desse livro, nas diversas localidades do mundo, o Brasil foi onde esse livro mais se destacou. Ele mora em Michigan com sua esposa, tem aí ele é um consultor-chefe dessa JD Associados, e entre seus clientes tem empresas de grande porte, multinacionais, como American Express, Procter & Gamble, Nestlé, dentre outros. Por que eu queria falar sobre ele? Primeiro, para poder dar os créditos ao moço que escreveu e mostrar o peso e a influência que ele tem sobre vários segmentos diferentes, onde ele passa a ideia de liderança servidora ou liderança a serviço, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é justamente que eu estou doido para conversar com vocês, que é os aprendizados. O primeiro ponto que me chama a atenção no livro é o conceito que ele constrói sobre liderança e a forma como esse conceito é construído. Mas antes da gente ler o conceito em si, eu vou dar um panorama do que estava acontecendo na vida do narrador, que é John. Ele era um profissional bem-sucedido, ocupava um cargo de liderança importante na empresa, sucedido também no seu casamento, uma família feliz, com 2 filhos, tinha funções eclesiásticas na igreja que ele frequentava, além de também prestar serviço à comunidade como treinador de um time local. Mas alguma coisa aconteceu na vida de John, que as coisas começaram a sair do caminho, a ponto de isso influenciar a sua vida, tanto profissionalmente como pessoal. Profissionalmente, ele começou a ter problemas de relacionamento com sindicatos no trabalho, com outras lideranças que faziam parte da empresa que trabalhava. O seu casamento, a esposa começa a duvidar da permanência em permanecer casado. Os filhos começam também a ter problemas com ele e isso não se restringiu só a essas áreas, mas também aquele trabalho comunitário que ele fazia, sendo treinador de um time, começa também a dar sinais de problema. Ou seja, o que é que está acontecendo? Ele resolve procurar ajuda, muito influenciada pelo pastor de sua igreja e pela sua esposa, e eles indicam que o personagem vá para um encontro num mosteiro. Ele é super resistente para essa ida, diz, eu não vou, mas alguém sábio, sabendo os interesses e de quem ele era, diz que tem ali um grande executivo, estaria lá, que é Len Hoffman, que ao ser egresso lá no mosteiro, ele passa a ser chamado de Simeão. E, curiosamente, o John, ele é atormentado por um sonho, onde ele se vê numa situação difícil e termina o sonho da seguinte forma: escute Simeão, né? Escute Simeão. E, coincidência ou não, quando John chega lá, ele vai procurar Len Hoffman, não acha Len Hoffman, mas um jardineiro, que é um dos monges, diz assim, não, ele hoje não se chama mais Len Hoffman, mas sim Simeão. Primeira coincidência na vida do John de dizer assim, olha, o sonho dele com ouvir Simeão, e o Simeão agora passaria ali, estar na frente dele por 7 dias. Mas o conceito de liderança, eu acho muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de um conceito que eu dou nas minhas aulas do BAEX, que é trazer resultados relevantes, extraindo o melhor das pessoas, né? Eu gosto desse conceito, mas esse conceito não anula tudo isso que está aqui, tá? Que ele fala, que é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como para o bem comum. Eu grifei algumas palavras em amarelo, o grifo é meu, tá? Não do autor, com todo respeito ao autor. Primeiro, sobre o conceito, liderar é apenas um ato de influenciar. Então, o livro conta para mim que liderança é influência.
É a capacidade de influenciar pessoas em prol de um objetivo comum, que ele chama de bem comum. E também passa por resultados, ou seja, para o livro, é influenciar pessoas para alcançar resultados visando o bem comum. Esse bem comum pode estar no trabalho que você exerce em casa, como pai, como mãe, ou seja, você influencia seus filhos de modo que eles cresçam bem, que eles sejam cidadãos e mulheres, homens e mulheres relevantes para a sociedade, cumpridores dos seus deveres e obrigações. Ou seja, você influencia o que também nesse conceito me diz, e o livro mostra, que independentemente da área que você vive, você vai estar exercendo liderança de alguma forma, quer seja no seu lar, quer seja fora dele. Os grandes problemas de João, vou lembrar, problemas no matrimônio, problemas no trabalho, problemas na comunidade, ou seja, problemas de liderança em 3 aspectos importantes da vida dele. E esse conceito consegue abraçar todos. Esse é um grande ensinamento que o livro me trouxe. Espero que também, quando vocês estiverem fazendo suas leituras, também cheguem a conclusões semelhantes ou conclusões até melhores do que essa. Outra coisa que eu achei muito legal é o paradoxo de poder e autoridade. E um não é melhor do que o outro, mas um tem ações de curto prazo e o outro tem ações de longo prazo. Eu acredito na liderança onde o poder, às vezes, precisa ser exercido, porque a gente tem objetivos a cumprir. Ou seja, quando a gente tem metas, então a gente precisa estabelecer prazos, a gente precisa acompanhar, pedir follow-ups, etc. Então, essa é uma parte muito mais relacionada à sua posição, né? E também da autoridade, que essa sim é a liderança de verdade, é aquilo que a gente fala sobre influência de verdade. Quanto a poder, o livro fala que é a sua posição, o cargo que você ocupa, pode forçar ou coagir, né, em uma determinada direção, mesmo que, de alguma maneira, as pessoas não queiram fazer isso. Tá? Imagine só que nas suas atividades você vai chegar no seu trabalho, o seu chefe pede para você fazer uma coisa, você não concorda com aquilo, você não acha que aquela estratégia não é melhor, você discute, conversa, mas faça-se, cumpra-se, e você vai lá e cumpre. Nesse momento, ele está exercendo poder. Quando a mãe argumenta com o filho, ou com a filha, ou o pai, e ele pega e diz o seguinte, assim, olha, e você explica todos os motivos, e ainda assim a criança insiste em fazer aquilo que você acha que expõe ela ao risco, ou que não é adequado para a sociedade, e você faz, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você vai fazer o que eu estou dizendo. Você é maior, mais forte, tem o poder econômico, você está fazendo o quê? Exercendo poder sobre ela. Ou seja, a sua posição dá a você a oportunidade de forçar as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Já a autoridade, o livro fala que é a fazer de boa vontade. É você influenciar de forma pessoal as pessoas a fazerem aquela coisa, aquela missão, aquela tarefa de boa vontade. Para os adultos é conhecer o porquê. Elas entendem o porquê, têm um senso de missão, de propósito, e elas buscam fazer voluntariamente aquilo. Eu amo o meu trabalho. Eu conheço o Leandro e o Nilcinho de perto, e eu vi esses rapazes aí, não tão mais rapazes assim, né, Nilcinho? Mais de 50, gente. Né? Vi a paixão com que eles faziam as coisas acontecerem hospitalar, um em Brilinta e o outro em antibióticos. A paixão era enorme, parecia que a gente não trabalhava, a gente se divertia. Por quê? Porque a gente queria ver o paciente bem. A gente queria ver uma anestesia bem feita, a gente queria ver o paciente saindo bem, a gente queria ver alguém sorrindo porque alguém saiu de dentro da UTI. Ou seja, os adultos movidos pela influência e do propósito significante, mesmo faziam muito mais do que simplesmente trabalhar pelo dinheiro, pela tarefa. Por quê? Porque eles recebiam a influência da missão que eles eram postas. Ou seja, quando os chefes solicitavam, quando as lideranças solicitavam alguma coisa, isso era tão poderoso,
tão influenciador que a gente dava mais do que era preciso. E eu vou dizer mais do que era preciso, entre aspas, porque eu acredito que todo o esforço direcionado para que a gente salve vida, quem está na indústria farmacêutica sabe disso, né, os nossos esforços, nossas visitas, nossos ensinamentos, nosso poder de fazer uma educação médica continuada, em última linha, resulta em melhoria da qualidade de vida e salvar vidas. Esse propósito, com lideranças adequadas, exerce uma autoridade de tal forma que você acaba fazendo as coisas por boa vontade. E assim, eu leio isso nesse livro, em 2004. Para mim, eu era o Sargento Greg. Apesar de acreditar de forma romântica que isso era possível, eu não acreditava firmemente que isso pudesse acontecer, e eu estava enganado. Hoje, eu sei que isso pode acontecer de verdade. Eu vivo isso. Eu tive amigos que viveram isso comigo. Eu tenho saudade de viver junto com eles que viveram isso comigo. E hoje eu continuo vivendo isso, mesmo não estando mais nos antigos empregos. Hoje, como gerente regional na Fresenius Medical Care, também sinto essa paixão, também sinto isso e sou influenciado fortemente pelo propósito e autoridade que as pessoas exercem sobre mim, porque elas têm um firme propósito de fazer uma sociedade melhor, uma qualidade de vida dos pacientes melhor, e etc. Então, esse conceito que para mim era abstrato quando li a primeira vez o livro em 2004, para hoje, vejo que isso é aplicável. Lembra que assim, um dos motivos da minha escolha do livro é porque ele é aplicável, ele é real, você testa e ele funciona, tá? Então, esse é mais uma coisa que realmente me chama muita atenção, esse paradoxo de poder e autoridade, principalmente os dois sendo usados mutuamente. Cada um tem seu espaço, um para resultados mais de curto prazo, outros de resultados de mais de longo prazo, mas eles precisam e devem caminhar juntos. Eu gosto de uma frase de John Maxwell, um outro autor, que escreveu vários livros sobre liderança, que ele faz assim: quando exerço poder, me sinto frustrado porque não consegui ser um líder. Tá? Então, ele está aqui bem em linha com aquilo que James Hunter fala nesse conceito, por isso tão apaixonado por esse paradoxo e esse ensinamento que tem no livro. Um exercício, que esse exercício eu já fiz muitas vezes na minha vida, para checar se os conceitos estão certos, se os meus valores estão certos, etc. Viva ou morta, ele faz um Len Hoffman, o Simeão, pede para o grupo que está lá, uma treinadora, um pastor religioso, um sargento do exército, um executivo, entre outros, que pensem em pessoas que foram relevantes para elas, que elas fariam qualquer coisa por elas e listassem suas principais características. E aí foram encontradas no livro, essas aqui são do livro, tá? Aqui embaixo, que essas pessoas tinham como característica a honestidade, a confiabilidade, serem exemplos, e na verdade não só serem exemplos, mas serem bons exemplos. Eles tinham cuidados com as pessoas, eles tinham compromisso, eram bons ouvintes, confiáveis, respeitosos, encorajadores, entusiasmados naquilo que faziam, sempre positivo e, sobretudo, gostavam de pessoas. Se você quer ser um bom líder, se você quer ser uma pessoa de influência em sua comunidade, na sua família, junto a seus amigos, se você fizer esse teste, mais uma vez aplicável, você vai ver que você vai encontrar nas pessoas que você admira, que você quer estar junto, qualidades muito semelhantes a essa que a gente está vendo aqui. Muito provavelmente. No livro, que é uma ficção, mas baseada no mundo real, cada pessoa listou pessoas diferentes, de áreas diferentes, e as características eram muito parecidas, às vezes com adjetivos diferentes, mas que, na essência, queriam dizer a mesma coisa. Então, esse é um exercício que eu ainda utilizo hoje, tá certo? Quando eu penso assim, será que eu estou sendo isso aqui?
eu gosto e sigo fulano pelo exemplo que ele é, sobre isso, sobre o carinho e cuidado que ele exerce comigo, pela paixão que ele tem nas atividades que ele realiza. Será que eu estou fazendo essas coisas da mesma forma? Será que as pessoas ao meu redor estão vendo, me percebendo da mesma forma, que minhas intenções são claras, que eu, apesar de acelerado, ser muito dominante, viu, seu Hugo? Fazer um esforço dirigido, né, para que realmente eu consiga escutar as pessoas. Então, para mim, toda vez que eu leio o livro, né, e eu tive que ler de novo, porque meu chefe pediu aí, né, eu me apaixono de novo por essas coisas, porque eu consigo aplicar no meu dia a dia. Outro ponto, que é o paradigma aqui do velho e novo, a gente queria só lembrar que a gente está em 2021, o livro foi escrito, né, na verdade, nem escrito, publicado em 2004 aqui no Brasil, então, naturalmente, há aí um gap aí de 17 anos, onde muita coisa já conseguiu caminhar e ser modificada. Mas aqui a gente está falando dos aprendizados do livro. Então, eu vou meter aqui ao que o livro comenta, tá joia? Vamos lá. Primeiro, o velho paradigma, né? Onde a gente tinha uma estrutura hierárquica pesada, presidente, vice-presidente, gerentes intermediários, supervisores, encarregados. Naturalmente, cada empresa vai ter seus nomes diferentes, mas uma hierarquia rígida, onde os processos eram as principais coisas para se manter a lucratividade e que eram feitos produtos, e esses produtos eram entregues aos clientes. Pouco se captava daquilo que vinha dos clientes para cá. Naturalmente, esse movimento vem acontecendo bem antes da publicação do livro, que seria esse novo paradigma de uma pirâmide invertida. Curiosamente, em 2004, 2003, foi quando eu escutei pelas primeiras vezes aí essa questão de inverter a pirâmide e colocar de forma mais objetiva o cliente em primeiro lugar, o cliente como sendo aquele ponto que a gente precisa satisfazer as necessidades, uma interface direta com os associados que estão na linha de frente. Jean Casol chama isso da hora da verdade em um outro livro, muito legal, que ele fala sobre a SAS, que é uma companhia de low cost europeia, que mostra que essa camada de associados ela deve estar tão bem treinada, tão bem ajustada, que ela possa perceber as reais necessidades do cliente e aí abastecer os seus supervisores, gerentes intermediários, vice-presidência e presidência, para que eles possam tomar os rumos corretos para que a empresa se desenvolva atendendo às necessidades do cliente. Nossa, hoje isso é tão real no mundo digitalizado, globalizado, de MVPs, né, vamos dizer assim, de produtos que a gente faz somente que, mesmo que ele não esteja completo, mas que ele atenda uma dor do paciente, que ele atenda uma dor de um cliente qualquer de um banco. A gente tem visto isso aí, as fintechs, uma maravilha de que não cobram taxa, que está atento às necessidades do cliente lá na ponta. Ou seja, esse conceito que James Hunter introduz de maneira mais simples e objetiva nesse livro, mostra que ele estava pensando certo. Mostra que ele estava no rumo certo. Isso, para mim, me chama muito a atenção, essa pirâmide invertida. A gente não está falando que a gente não vai ter hierarquia dentro das instituições, não é isso, mas o foco deve estar não na estrutura pesada e rígida e processual, mas sim em atender às necessidades dos seus clientes. Eu lembro muito, Leandro, por exemplo, da jornada do paciente, né? Como a gente falava isso na AstraZeneca, qual é a jornada do paciente, que caminho eles perseguem dentro de uma instituição hospitalar, quais são os pontos sensíveis nesses gargalos e como a gente poderia atender essas necessidades. Eu acho isso muito legal e James Hunter parece que já entendia disso muito antes da gente colocar em prática. Mas aí tem um desafio que o livro responde, que você pode estar pensando assim, como colocar as necessidades do cliente no primeiro lugar, se, de alguma maneira, as necessidades do cliente, muitas vezes, são conflituosas
quanto aos interesses da empresa. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: se você fizer tudo que o cliente quer, sua empresa quebra, porque ele quer o menor preço possível com a maior qualidade possível. Às vezes isso é economicamente inviável, né? E às vezes não funciona. E aí tem esse ensinamento no livro que fala sobre desejo e necessidade. Desejo é a vontade de ter, a cobiça, o excesso de vontade de ter a posse, tá certo? É algo mais avassalador, mais paixão. É aquela coisa, como dizia um antigo chefe meu da Pfizer, Rodolfo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Nilcinho. Rodolfo, ele diz o seguinte, assim, cara, dorme que passa. Desejo é aquele negócio que se você dormir bem 2, 3 noites, parar para pensar, você não quer mais. Tá certo? E necessidade é aquilo que, mesmo que o tempo passe, você não deixa de sentir fome, desejo, vontade de ter aquilo. Porque ela é essencial, ela é inevitável, é imprescindível, é que realmente é útil, que vai fazer diferença. Vamos brincar aqui, eu gosto muito de carro. Eu preciso me deslocar. Eu preciso de um carro. Na verdade, você não precisa de um carro, você precisa se deslocar facilmente. Porque sua necessidade é isso. Agora, eu posso ter desejo de querer um carro, mas eu posso utilizar um metrô, eu posso utilizar uma bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso ir de qualquer jeito. Mas eu tenho um desejo de ter um carro. Aí, quando chega no carro, eu posso ter mais desejos ainda. Minha necessidade foi completada por diversos modais, mas eu prefiro ter um carro. Mas dentre os carros, eu prefiro uma Mercedes a um Fiat. Puro desejo. Mas qual é a necessidade? A necessidade é de transporte. Ou seja, quando as empresas, quando a liderança consegue perceber as reais necessidades das pessoas e que elas conseguem atender, gera, sim, uma ligação mais forte, mais difícil de ser rompida entre o liderado e o líder. E o livro trata disso. Ou seja, não é simplesmente inverter uma pirâmide. A gente precisa inverter essa pirâmide de modo que as necessidades sejam atendidas, mas que os desejos eles sejam colocados do lado, que eles sejam tratados de maneira diferente. Ou seja, não dá para ter a melhor qualidade possível se a gente não agrega valor e preço. Tá? Ou seja, eu não consigo atender o desejo do cliente de ter as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu posso satisfazer a necessidade dele com produtos de qualidade, por exemplo. Estou me apressando, juro que eu estou. Outra coisa que ele fala é sobre o modelo de liderança a serviço. Eu gosto mais de modelo de liderança a serviço do que liderança servidora. Em português, a gente pode dar a intenção ou pensar que o líder é aquele somente que serve, mas não, é que está a serviço. Como está a serviço, é a serviço de algo, de algum propósito, de um objetivo, de alguma coisa a ser alcançada. Entende a diferença? É uma diferença sutil, mas é uma diferença importante. Ele coloca na base da pirâmide, apesar de invertida, a liderança, depois a autoridade. Lembra que a autoridade é a habilidade das pessoas fazerem aquilo voluntariamente por desejo próprio. Serviço e sacrifício, ele fala de serviço e sacrifício porque liderança muitas vezes é fazer atividades em prol do bem comum, e isso requer sacrifício do líder. Amor, e eu amo essa passagem, eu vou gastar mais um tempinho quando for falar do amor, não tem jeito. E vontade. Qual é, para mim, o grande ensinamento e o grande segredo que foi passado para mim no livro aqui? Que equilibra tudo isso? Vontade. Não adianta eu saber todos os conceitos de liderança, eu exercer algum tipo de autoridade, fazer serviço e sacrifício, fazer as coisas com amor, se eu não tiver vontade. Vontade é o grande pilar para que as coisas aconteçam. É o vórtice que vai levar à efetividade da liderança lá na ponta, a influência lá na ponta. E ele fala sobre isso de duas maneiras, né? Com uma equação aqui bem interessante. Intenções menos ação, nada. Tudo isso aqui, com maior boa vontade que eu tenha, se eu não ajo, eu tenho o quê? Nada. Eu não exerço minha liderança.
eu não encho meus bolsos de moedas. Dizem também que liderança é um bolso cheio de moedas. Quando a gente erra, não faz o que deveria, a gente tira uma moeda do bolso e entrega para o liderado. Tá certo? Mas aqui eu tiro moedas do bolso, quando eu tenho intenção, mas eu não ajo. Eu dou um feedback, faço um plano de ação para os meus liderados, digo para o meu filho o que precisa fazer e eu não ajo para que aquilo aconteça. É igual ao quê? A nada. Mas, se eu tenho intenções e ajo sobre aquilo, eu tenho vontade. E vontade é o grande balizador para as coisas acontecerem. Eu não me lembro qual artigo, eu procurei, mas não, eu peço desculpas, não me lembro, mas eu lembro do que eu quero dizer para vocês. Um dos reitores de Harvard disse o seguinte, assim, olhe, quando estava fazendo seu discurso, ele estava saindo da reitoria, estava passando um bastão para outro, e ele diz assim, olha, presta bem atenção no seguinte, trate super bem todos os alunos que você... com as melhores notas. Trate muito bem. Eles serão excelentes professores. E ele diz assim também, mas também trate muito bem aqueles alunos que são esforçados, que buscam, criativos, porque eles serão excelentes patrocinadores. Percebe a diferença entre teoria, não julgando os professores, não é isso que eu estou dizendo, mas entre teoria e vontade de executar e fazer? A grande chave para as coisas acontecerem é vontade. O livro fala sobre isso. É um aprendizado que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Bem, chegou o pedaço que eu mais gosto. Vou passar rapidinho, mas esse é o pedaço que eu mais gosto. Longe de mim querer catequizar ninguém, mas o livro é baseado nessa passagem de 1 Coríntios, de 13 a 18, que o apóstolo Paulo fala sobre as características do amor. Tá? E aí eu vou confessar alguma coisa. Eu sou evangélico e teve momentos da minha vida que eu pulava algumas passagens, tá? Uma das passagens que eu pulava era assim: amai vossos inimigos. Eu estava doido para fazer aquilo que a Bíblia falava, mas eu tinha muita dificuldade de exercer algum sentimento. O que é que eu pensava? Cara, como é que a Bíblia pede para a gente gostar de alguém? Amar alguém? Acredite se quiser. O livro me ajudou a entender que não se tratava de sentimento apenas, o sentimento é consequência das atitudes e o amor é atitude. Tá bom? É atitude, é fazer pelo outro mesmo sendo seu inimigo. Feito isso, eu não pulo mais a passagem, olho para lá e sei que é difícil fazer, mas preciso caminhar. Tá? Então fica aí, quem tiver curiosidade depois, dá uma lida, é uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia. A Bíblia toda é muito legal, mas essa particularmente fala muito ao meu coração. E aí, o que é que ele vem e faz? Olha a loucura, o sargento Greg vai à loucura quando isso acontece. Ele faz um paralelo entre amor e liderança. Aí o sargento enlouquece. Não, isso não pode acontecer, isso não deve, não, você está maluco. Né? E ele pega aquelas características que a gente falou do viva ou morta e confronta com as características listadas em 1 Coríntios 13, de 1 a 8, e faz um paralelo. E coincidência ou não, elas quase que são perfeitamente encaixadas. Ser paciente, ser bom, humilde, respeitoso, generoso, que exerce perdão, honesto e compromissado. Essas são as características do amor. Não fala nada sobre gostar. Agora, quando eu exerço isso de maneira sistemática, repetitiva, pode ser que o sentimento aconteça. Pode ser que isso aconteça. Vamos lá. Aqui já estou quase lá, prometo. Alguns conceitos que ele fala lá que eu gosto muito
Sabe por que eu gosto tanto? Pela simplicidade. Lembra que foi um dos pontos que eu disse assim? Gente, o que é paciência? Aí o cara vai no dicionário, tem uma penca de coisa lá para você fazer. Vários exemplos. Ou, às vezes, o cara faz um conceito super rebuscado. Para James Hunt, é simples. Paciência é mostrar autocontrole. Eu não explodi quando eu vejo algo que eu não estou satisfeito. Olha como é simples. Olha como é fácil de você dizer assim, preciso ser paciente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso demonstrar autocontrole sobre a minha filha, sobre o meu filho. Eu preciso exercer autocontrole com o meu liderado, entendendo que ele pode errar na tentativa de acertar. Olha como ele foi feliz, né, na sua definição. O que é bondade? Né? Bondade, na visão de James Hunt, é dar atenção, apreciação e incentivo. Isso é uma pessoa boa. É uma pessoa que para dar atenção a alguém, que demonstra empatia e que incentiva ela nos seus projetos. Olha que legal. O que é humildade? Esse é um dos que eu mais repito, né? Eu repito um pouquinho diferente do que está escrito, aqui são as palavras do livro. Ser autêntico e sem pretensão ou arrogância. O que é ser autêntico? Eu sou humilde quando eu reconheço as minhas fragilidades, mas eu também sou humilde quando eu reconheço minhas virtudes, porque isso faz parte de ser autêntico. Eu sou humilde quando eu sei que posso realizar uma tarefa e a realizo, né? E eu também sou humilde quando eu reconheço que não consigo, que eu preciso de ajuda. Não é ser coitadinho, ser humilde. Ou seja, agora, por eu ter habilidade, eu não vou ser arrogante por isso. E por não ter habilidade, eu não vou ser pretensioso de não querer fazer a tarefa e de me escorar. Olha como ele foi feliz. Esse ensinamento está lá para vocês. Eu gosto muito dessa reflexão. Respeito. Tratar as pessoas como se elas fossem importantes. Fácil, simples, objetivo, abnegado. Eu me lembro muito de Abner na Nestlé, Hugo, que eu falava com ele assim, que Abner, o que é abnegação, né? Para poder brincar com ele. Ele fazia satisfazer as necessidades dos outros. Era quando a gente estava lá na sala de liderança, ele era meu aluno na época. Satisfazer a necessidade dos outros. Olha que legal. Todas essas aqui são características do amor, que está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Perdão. Desistir de ressentimento. Cara, como isso é difícil, né? Quando está prejudicado. Desistir de dar o troco. Não está falando em esquecer. Simplesmente se livrar do ressentimento. Isso é muito bom. Eu acho que aqui a gente começa a entender que liderar é uma tarefa muito mais difícil, apesar do livro ser simples e de uma leitura fácil, do que a gente imagina. Mas pode ser muito mais prazerosa quando a gente vê os resultados de que a gente imagina também. Ser honesto, desculpe. Ser livre de qualquer tipo de engano. Você é transparente, as pessoas sabem o que esperar de você, sabe quais são os seus valores, quais são suas premissas. E a honestidade, para mim, está muito associada a essa parte aqui, ó, que é sustentar ou ser fiel às suas escolhas. Para a gente ser livre de engano, a gente precisa sustentar. Opa, perdão, que eu já estava fazendo meu choro aí. Sustentar suas escolhas. Para a gente ser honesto, a gente precisa sustentar nossa palavra, a gente precisa ter compromisso. Isso é legal. E qual o resultado disso tudo, quando se fala de liderança a serviço? É pôr suas vontades e desejos de lado em busca do bem maior para os outros, que pode ser seu cliente, pode ser seus filhos, pode ser seu colega de trabalho, pode ser a comunidade que você serve, pode ser suas relações pessoais, ou qualquer um outro tipo. Tá joia? Esse, para mim, tem outros ensinamentos, naturalmente, no livro, mas esses que são a minha visão do que eu mais gostei do livro, do que eu aprendi com ele, nas minhas 4 leituras que fiz desse livro. É um livro que, de vez em quando, eu revisito para não perder esses conceitos. Esse foi o resumo da minha visita ao mosteiro com John Ilen Hoffman. Mas, né, pode ser que em algum Book Talks desse daí da vida, do Clube Baex, quem sabe a gente volta no mosteiro, né? Tá aí o pedido aí, né? A minha escalação. De repente, a gente vê um pouquinho mais da vida desses personagens. O que eles fizeram quando saíram do mosteiro? O que aconteceu na vida deles? Eu morri de curiosidade, ainda bem que ele escreveu.
Tá, assim, o que é que acontece? O que é que aconteceu com o John depois de tudo isso? O que é que aconteceu com o Greg depois de tudo isso? Como foi tratado isso? E por que eles voltaram para o mosteiro? Eu acho muito interessante. Fica aí a dica ou a sugestão para um próximo, viu, chefe? No mais, eu queria deixar meu muito obrigado aí pelo tempo de vocês, em me escutar por esse período de tempo e compartilhar de coisas que verdadeiramente amo, que são esses aprendizados sobre liderança, e dizer para vocês que estou aberto aí a perguntas, a comentários, para que a gente possa fazer algum tipo de troca, porque dessa vez eu só fiz falar. Ótimo, Zé. Carlinhos, obrigado aí mais uma vez. É sempre muito enriquecedor. Vou fazer a primeira pergunta, tá, pessoal? E quem quiser também depois pode vir perguntando aqui também. Eu queria te perguntar, Carlinhos, assim, é sempre possível, eu vou dar uma de Greg aqui, tá? Meu Deus do céu, lá vem o sargento. Tem uma hora no livro que o Simeão fala alguma coisa do tipo assim, é muito fácil a gente querer exercer a liderança com as pessoas que a gente já gosta e que a gente se dá bem. Mas é mais desafiador. Nosso verdadeiro caráter, ele diz assim, nosso verdadeiro caráter como líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes, quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. É nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. E é aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. A minha pergunta é nessa linha. É sempre possível conseguir exercer essa autoridade? E aí, ao contrário, de repente a pessoa não quer me ter como essa autoridade. Como é que eu posso lidar com isso? Como é que assim, não sei se tem algum caso, que estratégia, enfim. A minha pergunta é essa, dando uma de Greg no meio do livro também. É possível a gente sempre exercer essa autoridade, cara? Assim, Hugo, a autoridade ela é conquistada, né? Porque é sua influência pessoal sobre as pessoas. Lembra do conceito de autoridade que, inclusive, do livro? Você conquista isso pessoalmente. Naturalmente, conquistar a autoridade ela não acontece de um momento para o outro, precisa de uma jornada. Um exemplo, você é novo no ambiente de trabalho, você é um pai jovem, você é novo no relacionamento de um casamento, não é, etc. Você vai construindo passo a passo, tijolo a tijolo, até você ter a sua autoridade formada. Né? Uma das coisas muito importante para a gente ter autoridade é construir respeito. O que é respeito também é olhar para trás. É olhar para trás, reconhecer a história da pessoa e ver que ela tem valor. Isso é por isso que, eu vou brincar, por isso que os estagiários, às vezes, dizem, ninguém respeita o estagiário. O respeito através de uma conduta repetitiva no ponto de vista de comportamentos. Ele exerceu aquelas características que eu vou citar como amor, tá? Ou daquelas características do vivo ou morto, daquela exercício. Ele conseguiu demonstrar aquilo repetitivamente, quase que não sai. E saiu até ruim. Mas, assim, ele consegue fazer isso. Esse é um primeiro passo, tá? Então, assim, independentemente do resultado que venha, você busca o bem maior. Lembra disso? Então, assim, diante dessa fala agora que eu estou te dizendo, é possível você exercer autoridade, mesmo que a pessoa não aceite a sua influência. Mas, geralmente, você nunca está só, e outras pessoas vão reconhecer essa sua autoridade, seu esforço. E à medida que você insiste e mantém os comportamentos, essa pessoa que, de alguma maneira, é resistente, naturalmente, ela vai ficar menos resistente. Naturalmente, é possível que algumas pessoas não consigam um momento ou outro, porque a pessoa não tem afinidade, a pessoa não está afim, a pessoa não está com compromisso, a pessoa não quer, e aí não tem jeito. Mas o que a gente, na posição de liderança, ou aquilo que o líder tem que ter em mente, é que ele não pode mudar de seu comportamento porque eu não gosto do outro lá na ponta, ou porque o outro não gosta de mim. Eu preciso manter-se fiel ali àquilo que norteia uma boa liderança. Não sei se respondi adequadamente. Ótimo, excelente, respondeu sim, Carlinhos. Eu quero abrir aqui agora para quem quiser também comentar aí, o pessoal que está aqui participando, alguns que eu nem cumprimentei ainda, que entraram durante, né, Neilson, o pessoal Suzana. Quem quiser aí, pode abrir o microfone, por favor. E fazer a pergunta diretamente. Comentar. Acho que Nilson já abriu aí, Nilson, quer falar? Não, você falou uma coisa interessante. É muito importante para um líder entender o porquê
que aquele liderado não te aceita, ou ele deve ter os motivos dele, né? A gente está lidando com pessoas e cada pessoa tem uma característica, tem um perfil. Eu acho que a grande sacada do líder é ele ter a humildade de entender que cada pessoa é diferente e você tem que falar a língua de cada um, da forma como cada um é, porque senão você vai falar uma coisa, a pessoa vai entender outra, né? E quando você age como exemplo, né? Você tem uma equipe de 6, 7 pessoas, você lidera 6, 7 pessoas, e você vê que aquelas pessoas elas estão sendo submetidas a uma autoridade porque elas confiam no líder, porque elas sabem que o líder está ali no barco com elas, remando junto, e todos querem chegar no mesmo lugar, né? Mas se tem um que está remando contra a maré, a gente tem que entender qual é o motivo, né? E aí ter a paciência, a resiliência às vezes, até sentar com a pessoa, tentar conversar, entender. Às vezes a pessoa está com algum problema pessoal, ou às vezes a pessoa mesmo não quer fazer o que... Não está com aquela vontade que você falou, né? Que é o que move tudo, né? E aí a gente tem que também ter a autoridade de saber agir como você vai fazer com essa pessoa, né? Uhum. Concordo com você, Nilson. Ótima fala, obrigado aí pela contribuição. E aí a gente também vai para aquele ponto que também foi citado no livro, de necessidade e desejo. Lembra, às vezes a gente tem que colocar, às vezes não, como líder a gente tem que colocar as necessidades para o bem comum, como fala no livro, bem comum da equipe. E a gente precisa chamar uma pessoa para um feedback. E às vezes a gente precisa exercer o poder que o cargo te oferece, a sua posição te oferece. E dizer, muitas vezes, que, olha, você precisa corrigir seu rumo. Eu me lembro de Pato Villa dizer assim, precisa fazer uma correção de rumos, né? A gente, às vezes, precisa dizer para ela, gente, dá uma chacoalhada no amor, uma chacoalhada do bem, porque você se interessa genuinamente pelo bem da pessoa, pelo bem-estar dela, e que ela seja produtiva, extraindo o melhor dela, e você precisa dizer, você não está no caminho certo, tá certo? Lógico, vai ter momentos na sua carreira, na sua trajetória como líder, caso exerça alguma posição de gerência ou esteja à frente de alguma organização, que você vai precisar tomar decisões difíceis, como tirar aquela pessoa, né? Mas não necessariamente isso precisa ser traumático, isso pode ser feito com respeito, com carinho, com bondade, com gentileza, mesmo que a pessoa não se encaixe mais no time. E isso sim é demonstrar uma boa liderança. E comparando amor com liderança, que foi o que James Hunter faz aí na praticamente um terço do seu livro, é exercer amor sobre as pessoas. Porque às vezes, e eu sei que você já fez isso, e eu já fiz isso inúmeras vezes, já não faço mais, porque os meninos já estão muito grandes, né? já são mais velhos, né? Já não faço isso com constância. Às vezes você precisa tomá-los pela mão e exercer autoridade não, poder sobre a vida deles, e a influência fica um pouquinho do lado. Mas sim, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Eu gosto muito do DISC e lá mostra claramente pelo menos 4 perfis e suas combinações infinitas, né, que você precisa ajustar seu dial, né, para que a comunicação seja direta e assertiva. Por quê? Porque senão você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, porque ela vê o mundo de uma maneira diferente. Então, o líder também tem que ter empatia para entender o contexto à sua volta, a realidade que as pessoas estão inseridas e conhecer as pessoas. Isso é demonstrar interesse genuíno sobre elas. Obrigado, Nilcinho, pela contribuição. Tem uma pergunta aqui, Carlinhos, de Célio. Carlinhos, boa noite. Quais as principais dificuldades de um líder para tornar o ato de liderança ser eficaz para que os liderados sigam o mesmo propósito? Então, a pergunta nessa linha das dificuldades para alinhar o propósito. Primeira grande dificuldade é se conhecer, para não ter rompantes, se autoconhecer, saber quais são seus gatilhos, onde você é mais vulnerável, o que te irrita mais como líder, e que isso pode estar trazendo rompantes para a sua equipe, e isso vai afastar do propósito. O segundo, para mim, mais importante, é, de fato, conhecer o propósito, né? Sim.
Você conhece o propósito? Você sabe qual é a missão daquilo que você está fazendo? Sabe o quão encaixado você está na missão corporativa daquilo? O que a tua unidade de negócio tem para contribuir com aquilo, com aquela missão? A que a tua equipe tem para contribuir com esse propósito? Qual é o seu papel como facilitador e catalisador para que as pessoas atinjam esse propósito? Essa é a segunda maior dificuldade. A primeira é conhecer você mesmo, você realmente ter ciência de onde você está colocado nesse contexto do propósito, pensando no mundo corporativo. Eu acho que essas duas são as grandes dificuldades. O resto é comunicação, insistência e acompanhamento. Comunicação e insistência. Por que insistência eu digo isso? Insistência porque você não vai achar que você vai resolver as coisas passando um e-mail ou fazendo uma reunião. Você precisa passar vários e-mails, fazer várias reuniões e acompanhar para ver se as coisas estão caminhando bem. Como o Nilson falou ainda há pouco, de vez em quando você vai ter que chamar um para conversar. De vez em quando você vai empurrar um pouco mais para frente e situacionalmente oferecer o bastão para ela da liderança, porque ela está mais capaz e colocada para que aquela tarefa seja exercida. Então, esse é o grande desafio. Eu preciso me conhecer, preciso conhecer o propósitos e qual o meu papel nisso tudo, me aproximar das pessoas para que eu me comunique, eu insista com aquilo e acompanhe, né? E aí as coisas vão começando a acontecer. E por último, mas não menos importante, celebra as pequenas vitórias. Celebra os acertos. Foca naquilo que você é bom e foca de propósito. Faz de propósito, comemora. Comemorar não precisa ser, eu vou dar um prêmio para você. Um tapinha nas costas às vezes resolve muito bem. Às vezes um café que o cara tá ali, se esforçou, você vai lá e diz, cara, vamos parar hoje, eu quero tomar um café com você, e você dá um feedback positivo e paga o café do cara, às vezes é R$10, R$15. Se for para tua esposa, leva uma flor para ela e deixe para ela que ama. Se teu propósito é manter teu casamento vivo e saudável e com fogo da paixão por muito tempo. Ou seja, são pequenas atitudes, pequenas coisas que você faz no dia a dia acompanhando, pequenas comemorações que motivam as pessoas a se agregar o propósito. Vai acontecer com 100%? Algumas vezes não. Infelizmente, foi a fala anterior. Mas na minha carreira isso funcionou muito bem e tem funcionado até hoje. Muito bom, eu quero abrir mais espaço aqui. Quem mais quer contribuir aí? Eu vou. Pois não, Leandro. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar revendo e aprendendo sempre mais um pouco. Você trouxe aí, acho que algumas reflexões, sem dúvida, bem interessantes, importantes, e me chamou muita atenção um pouco do que o Nilson falou, né, dessa questão das adversidades, de como você e o líder ter essa habilidade de lidar com as adversidades, com as diferenças, e isso que você falou no final também, eu achei muito interessante, porque essa questão de você também ter muito claro a percepção muito apurada, a sensibilidade de entender cada um dos seus subordinados e tal, para cada vez mais conseguir puxar o máximo dele. Né? E, às vezes, você não vai estar muito bem num determinado momento, num determinado período, e você ter essa percepção, ter essa sensibilidade de enxergar, de entender, como você falou, às vezes são coisas mínimas, mas reconhecimento faz muita diferença. A gente vive de motivação, e quando você tem essa oportunidade, eu, graças a Deus, tive aí na minha trajetória ótimos líderes, ótimos amigos que se tornaram, né, e que eu consegui ver exatamente isso. Eu acho que isso faz muita diferença mesmo. Agradeço demais o comentário, Leandro. Inclusive, agora aqui, quando eu estava ali procurando aqui nas imagenzinhas do Zoom, eu vejo aqui Israel do Clerc. Olha aí, o companheiro está aí com a gente também. Né? Então, assim, Israel, um abraço para você. Segundo, eu nem sabia que ele estava aqui, mas um dos pontos que eu citei aqui foi um exemplo que eu vivi com ele, né, justamente, e isso ficou muito claro para mim, tanto comigo como com a equipe, e é um dos que são meus amigos até hoje, tenho um carinho e uma gratidão muito grande com ele.
Coisa boa. Fica aí do Faço abraço minhas para suas Israel. palavras, né, André? Muito legal. Pessoal, a gente está na reta final aí, para a gente daqui a pouco terminando. Eu queria saber se mais alguém queria também fazer algum outro comentário, alguma outra participação aqui com a gente. Teria mais alguém quer falar? Por favor, fica à vontade aí. Alguém me escuta? Sim. Opa, Israel. Boa noite a todos, parabéns, Alberto, como eu lhe chamo, né, Alberto? Bom ver o Leandro, bom ver o Nilson. Eu queria parabenizá-lo pela grande palestra. Eu acho que você falou um bocado de coisa bacana aí, a gente já sabe disso, estamos nesse mundo já faz um bocado de tempo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com você, com o Leandro, com o Nilson. Eu acho que é muito importante tudo que você falou. O Nilson falou sobre resiliência, sobre empatia, a gente falou aí, vocês falaram também sobre como poder compreender o momento do outro, né, do liderado, digamos assim. Eu acho que é muito importante transparência, antes de tudo, né? Transparência, a gente tendo transparência, quando a gente falou, às vezes a gente vai ter que desligar alguém. Ninguém pode ser desligado sem saber o motivo, sem saber por que está sendo desligado. Acho que é mais importante, nós, enquanto líderes, né, a gente tem que estar trabalhando, dando feedback e sempre trazendo um motivo de melhora. Aquilo que você falou, né? Vamos sentar, vamos bater um papo, vamos entender o que é que está acontecendo, enfim. Mas muito bacana, eu acho que, para mim, uma coisa que eu sempre levo comigo é a transparência, a sensibilidade de entender o momento de cada um, e isso, graças a Deus, tem trazido muito fruto e tem sido bacana na minha carreira. Boa noite a todos. Parabéns. Opa, Israel, muito obrigado aí pela participação e feedback aí. Acredito muito nisso e a sua história na AstraZeneca mostra que ser transparente traz resultados positivos e desejo ainda mais sucesso aí na sua caminhada na oncologia da AZ. Essa questão da transparência, Alberto, eu faço minhas palavras do Israel porque eu tive isso com você e com Israel. Isso demonstra credibilidade, né? O líder, ele tem que ter credibilidade. E eu tinha um chefe que ele falava para mim, não foram nenhum de vocês, mas ele falava, ninguém é demitido, a pessoa que se demite, foi o que o Israel acabou de falar agora. Você dá todas as oportunidades, faz aquele trabalho de recuperação, tenta entender qual é o momento da pessoa, às vezes é porque realmente a pessoa não está com aquela vontade ou não quer, né? Mas uma coisa legal que eu queria falar sobre o que o Hugo falou, a questão das dificuldades que a gente tem muitas vezes, como líder, às vezes é interessante você valorizar o seu liderado, não fazendo ele fazer ele se sentir importante, delegando atribuições para ele, como um processo de desenvolvimento dele, ele vai se sentir importante, né? Ele ser líder em uma determinada tarefa da equipe, olha, você, fulano, você vai ser responsável por liderar a equipe nesse trabalho aqui, de compilar esses dados, fazer uma reunião com eles, depois me passar. Isso é legal porque o seu liderado, ele vai te ver de uma forma, poxa, ele pensa em mim, lembra da empatia? Né? Ele está preocupado com o meu desenvolvimento, né? Esse cara é um cara que ele está aqui para me ajudar, ele não está aqui como aquele antigo chefe que fica atrás do poste olhando para ver se a pessoa está trabalhando ou não. Isso não existe mais, né? E aquilo que você falou também da motivação, que o líder ele tem essa responsabilidade de motivar, né? E eu tinha um chefe há muitos anos atrás que ele tinha uma política de motivar depreciando a pessoa, né? Isso a gente já viu que não funciona, né? Chegar para a pessoa e falar, você não mostrou ainda porque você veio e tal, para o cara chegar em casa, bater a cabeça na parede e falar, vou mostrar para esse cara quem é fulano e trabalhar. Hoje não precisa disso. Você exercendo a empatia, ele vai ver em você como líder uma pessoa aliada dele, uma pessoa que quer o melhor para ele, assim como o pai, né, que chega para o filho e dá um conselho para o filho. Quando eu trabalhava com você, por exemplo, não sei se você se lembra, eu acho que Israel também, eu falava isso para Israel, eu falava, olha só, pode ser que eu esteja vendo algo por um outro aspecto, por um outro ângulo, e talvez não esteja fazendo a coisa da forma correta. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, fale para mim, porque eu não vou entender isso como uma crítica ruim. Pelo contrário, se você está falando isso para mim, é porque você está preocupado que eu não caia em nenhum desvio, você está preocupado para que eu cresça, para que eu não cometa nenhum equívoco. E isso é legal, né?
Porque aquele chefe que fala bem assim, ó, eu vou dar aqui, ó, o tapete para ele escorregar, ele não vai olhar esse chefe como uma pessoa que quer o melhor para ele. Consequentemente, não vai enxergar ele como líder. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, agradeço demais aí, Nilson, a contribuição. Obrigado, parabéns. Bons comentários, bom aprendizado. Muito bom, então, pessoal. Carlinhos, para a gente terminar, então, eu vou fazer aí a última pergunta. Qual, né, já que a gente está falando do Book Talk, está falando desse livro, qual a principal lição que você carrega? Aí você leu já quatro vezes, né? Se fosse dizer para uma pessoa que nunca leu o livro, qual a principal lição que você carrega no seu dia a dia, na sua prática, depois da leitura aí do livro? Hugo, assim, para mim, o maior aprendizado do livro, eu acho que também tem muito a ver com aquilo que eu sou, como crença, pessoa. Eu acho que é a parte de comparar amor e liderança, né? Como as coisas podem andar paralela e aquilo que às vezes é tão distante, que é você cristão, você mundo corporativo, eu consigo ver no livro que as duas coisas podem andar fundidas e exercer aí resultados relevantes no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que a maior lição do livro é essa. E, assim, porque eu gosto tanto do livro, vou insistir, é porque ele é aplicável. Né? Assim, se você não tiver pressa para ler o livro, você pode degustar cada ensinamento daquele e tentar por uma semana, 2 semanas, ler um próximo capítulo e botar uma nova camada em cima e você vai ver que as coisas funcionam. Apesar de ser um livro não tão atual, mas com certeza o James Hunter ele conseguiu ler como as pessoas funcionam dessa forma. Tá? Então, assim, eu acho que isso é muito aplicável, muito atual por causa disso, o livro, mesmo sendo em 2004, e o maior aprendizado, aquilo que eu levo no meu coração e que de vez em quando eu revisito, é muito por quem eu sou, é que as coisas que eu penso como cristão, elas podem estar no mundo corporativo juntas, caminhando junto, sem problema algum, e trazendo resultados sustentáveis do ponto de vista financeiro para as empresas que trabalham, mas principalmente para as pessoas que trabalham junto comigo em prol de um objetivo, de um propósito bacana. Muito bom, Carlinhos. Tem só um comentário aqui do Célio, que em tempos disruptivos, globalização e a pandemia do coronavírus, é preciso ter espírito colaborativo, cooperativo e de entrega. Devemos nos preparar para as incertezas e nos adaptarmos, né, para as novas realidades. Sejamos líderes servidores e a transformação se inicia dentro de cada um de nós. Né? Ele agradece a você, a toda a equipe do BAEX, e assim, mesmo com a pandemia, com tudo, o livro diz assim, a história sobre a essência da liderança. A essência está mantida e nada mudou, não é isso? Isso aí, porque gente é gente. Tudo tecnologicamente está mudando, mas os nossos dilemas, os nossos dramas, as nossas necessidades como seres humanos, elas não mudaram, não. A gente quer atenção, a gente quer ser valorizado, como o Nilson falou há pouco, a gente quer ser bem sucedido, a gente quer ser bem recebido pelas pessoas. Então, se a gente ainda é assim, a liderança ainda é a mesma. Massa, que legal, muito bom, Carlinhos. Obrigado aí mais uma vez por esse tempo, obrigado por esse momento. Eu queria agradecer também a todo mundo que está participando. Convidar vocês para estarem aí acompanhando a gente nas redes sociais do BAEX, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, etc. Porque teremos outras oportunidades, outros livros. Tem também a volta, né, ao Mosteiro, né, Carlinhos? Depois a gente faz... Opa, que vai. A isca pegou a isca. Para a gente saber como ficou. Já está mostrando aí, Luciana? Você está mostrando o monge executivo ou o próximo? É o monge executivo, né? Vamos todo mundo aí providenciar um tempinho para quem não tem ainda comprar o próximo e a gente lê e a gente marcar. De volta ao Mosteiro. É legal, da capa azul. Bacana. Muito bom, muito bom. Então, gente, muito obrigado. Boa noite aí a todos. Bom descanso. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, Carlinhos. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi um ótimo bate-papo. Obrigado pelas contribuições. Tchau, gente. Até mais.